Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos acompanha de casa, pela internet. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da nossa instituição de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo e passe a presente aqui. A Maíra vai expor para nós o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Para todos vocês que estão aqui, o pessoal que nos acompanha, procurem nos ajudar na divulgação do material que é produzido aqui. A gente não ganha nada com isso. O único objetivo é realmente divulgar conteúdo sério, divulgar a doutrina espírita para mais pessoas. Então, se puderem, se gostarem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Ajuda na divulgação, quanto mais inscritos, plataformas têm esses requisitos. Tá bem? É um pedido que a gente vai fazer aqui antes das atividades. De resto, se concentrem, procurem deixar um pouco dos problemas, das dificuldades lá fora. Abram o coração de vocês. Às vezes a gente escuta ensinamentos, que são os ensinamentos de Jesus, pela primeira vez. Às vezes aquilo entra de uma outra maneira no nosso coração, na nossa vida, quando a gente está mais aberto, quando a gente está mais disposto a se enxergar e a se transformar. Então, que esse seja o nosso estado emocional, de busca de entendimento, de busca pela verdade. Isso sirva para a nossa mudança, para o nosso crescimento. Tá bem? Então, que todos nós tenhamos uma boa atividade. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, todos vocês aqui presentes e o pessoal que nos acompanha através da internet. Então, a gente sempre faz a relação entre os capítulos, né? Hoje é o capítulo 13, na semana passada a exposição foi a respeito de um ensinamento de Jesus difícil para a época e também difícil para os nossos dias, que é amai os vossos inimigos. Na época, existiam muitas guerras, muitas agressividades e a lei era baseada em agressividade, né. Hoje em dia, a gente tem um sistema um pouco mais evoluído, a gente já compreende a importância do diálogo, da compreensão, mas dentro dos nossos corações, no nosso interior, ainda é difícil essa aceitação, muitas vezes. Às vezes, inclusive, a gente nem quer demonstrar contrariedade, irritação, mas dentro de nós aquilo fica gravado, remoendo. Indiretamente, às vezes a gente torce para que determinadas coisas dê errado para as outras pessoas. A gente internamente se satisfaz com o insucesso de determinadas pessoas. A gente tem até vergonha, às vezes, desse tipo de comportamento nosso. Mas ainda existe dentro de nós. Por quê? Por que essas coisas existem dentro de nós, esses litígios, essas brigas, essas guerras, que são guerras externas, quando a gente externa a nossa insatisfação, a nossa reclamação, a nossa indignação, baseada em raiva ainda. Esses comportamentos nascem dentro de nós. Por quê? Por que isso está dentro de nós? E a doutrina espírita nos explica que a gente ainda é muito egoísta. A gente ainda pensa muito em nós mesmos, no nosso bem-estar, no prejuízo que nos causa. Mas muito pouco a gente consegue olhar para dentro de nós, para o nosso comportamento e pensar: qual é o nosso comportamento que causa prejuízo nos outros?
O que dentro de mim, dentro das minhas características, dentro daquilo que eu faço, prejudica as outras pessoas? O que disso eu posso mudar, melhorar, mesmo que eu ainda vá errar, que eu ainda vá ter dificuldade de ser diferente, que me ache até meio estranho, que seja meio estranho para mim esse comportamento. Mas o que eu posso fazer? A gente pensa muito pouco dessa forma. Então, como a gente não pensa dessa forma, a gente entra em estados de defesa. Defesa de nós mesmos. Porque como a gente não se dispõe a mudar, a melhorar, a gente enxerga muito pouco a vida como um processo de evolução, onde existe a possibilidade da gente crescer, da gente ser diferente. A gente ainda preserva muito as nossas características e luta por preservar características que nos fazem mal. Então, quando alguém vem e ameaça determinadas coisas, ameaça diretamente, falando, me criticando, sendo diferente de mim, ou até indiretamente, simplesmente mudando, fazendo determinadas coisas que não são muito do meu agrado, aquilo me atinge de uma forma que chega às vezes a me doer. E eu sinto uma necessidade de combate, de defesa, porque eu sinto medo, eu tenho insegurança. Notem que as pessoas que não têm medo, não têm insegurança, que estão, até a gente mesmo, quando a gente está um pouco mais light em relação a essas coisas, quando a gente está um pouco mais disposto a mudar, a crescer, a aprender, quando alguém fala algo a respeito de nós, do nosso comportamento, a gente não leva tanto a ponta de faca, a gente já não se ofende tanto assim, diretamente, subitamente. A gente até enxerga aquilo como uma nova perspectiva, como uma possibilidade. Então, esse estado interno, que é um estado dentro de nós, de um pouco mais de abertura, até como a diretora falou hoje, não só abertura aqui para a atividade, mas abertura na vida. Ele nos causa um estado de um pouco mais de abrandamento interno, de menos reação. E o que isso tem a ver com o capítulo dessa semana? Tem tudo a ver porque a gente ainda se importa muito com a opinião das pessoas à nossa volta. Muito. A opinião das pessoas que convivem com a gente, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que são nossos companheiros, esposa, marido, namorado, namorada. A opinião das pessoas sobre nós é fundamental ainda para nós. A gente tem uma dependência muito grande da opinião das pessoas que convivem com a gente. E a gente se perguntaria, tá, mas qual é o problema disso? Eu tenho que ser rebelde agora, não posso fazer aquilo que as pessoas esperam de mim? Não é uma questão de rebeldia, de agressividade, mas é uma questão de autonomia interna. E se as pessoas que convivem comigo têm determinadas opiniões, determinadas maneiras de ser, que me mantêm em determinados estados emocionais de conflito, mesmo que não seja intencional? Quando eu vou começar a fazer
um movimento de mudança, quando eu me dou conta que determinadas coisas em mim já não servem mais e eu vou mudar, vou fazer alguma coisa diferente. E as pessoas começam a reclamar, começam a não gostar, porque dentro de nós é muito comum a dificuldade com a mudança. O que eu vou fazer? Eu não vou ter que escolher? Eu não vou ter que escolher um caminho? Ou eu me submeto, ou eu faço aquilo que eu estou aprendendo, que é o mais correto, o mais saudável. Porque eu já me dei conta que determinadas coisas dentro de mim me atormentam. Determinados comportamentos me atormentam. E essa necessidade de reconhecimento me torna uma pessoa escravizada. Me torna uma pessoa escravizada à opinião das outras pessoas. Olhem um exemplo das redes sociais, por exemplo. As redes sociais são... A gente não pode dizer que é uma coisa ruim por si só. Porque várias coisas, vários avanços, a gente compartilha conhecimento nas redes sociais, a gente compartilha essas palestras a respeito do evangelho, de coisas que a gente compreende, a gente gostaria que outras pessoas também compreendessem. Tem muitas coisas, muitas informações importantes, úteis. Mas o quanto que a maior parte das pessoas não usa a rede social para autoafirmação? Para que eu poste alguma coisa legal, de alguma coisa que eu fiz, e as pessoas vão lá e curtem e dizem pra mim que é isso aí, e que eu tô bonita, e que eu tô legal, e como a minha vida tá boa. Mas a minha vida tá boa? Se eu postar alguma coisa e tiver milhões de curtidas, mas dentro do meu coração, lá dentro do meu coração, eu não estiver bem, eu tiver um vazio, uma insatisfação, uma frustração, vai mudar alguma coisa? Dentro do meu coração, vai mudar alguma coisa? A gente acredita que sim, porque nos dá uma euforia do reconhecimento. Nos cria uma ilusão de que se as pessoas estão dizendo que eu estou bem, então eu estou bem. Mas a verdade é a verdade. Da mesma forma como aconteceu no tempo de Jesus. Jesus foi morto pela maioria. Pilatos deixou para o povo decidir quem deveria ser liberto naquele dia. Jesus, que ajudou o povo, curou muitas pessoas, trouxe esperança. Ou um revolucionário político. E as pessoas, a maioria, escolheu um revolucionário político que supostamente libertaria o povo do domínio romano. Não escolheram Jesus. E ele foi crucificado como uma pessoa que quebrava regras, que não seguia o sistema. Eis que, 2000 anos depois, a gente ainda luta para entender a profundidade do que ele ensinava. Porque a verdade estava com ele. Ele falava a verdade. E o que acontece? Aqui, na passagem de hoje, Jesus fala o seguinte, ó. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, diante das pessoas. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer um reconhecimento. A gente quer uma sensação de superioridade.
A gente quer uma afirmação de que nós somos bons. E ele fala para serem vistos. Quantas vezes a gente não faz alguma coisa boa e por mais que a gente diga, a gente faz o bem para alguém, ou a gente ajuda alguém no trabalho, ou a gente, mesmo que seja dentro das nossas relações, a gente faz algo que estava correto, que a gente até se rasgou um pouco por dentro para fazer. E mesmo que a gente diga com palavras que a gente não quer reconhecimento, que a gente não quer agradecimentos, que a gente não quer compensações por isso, quando acontece, porque pode acontecer, alguém pode vir, pode elogiar, pode falar. O que se passa dentro do nosso coração? Isso é que é o que determina. Porque a gente não vai proibir as pessoas de elogiarem, de falarem, de manifestarem a opinião. Mas o que dentro do nosso coração acontece? Será que a gente entra em euforia? A gente entra num estado de pá, conseguir, de realização, no sentido de uma vitória quase. Como se eu não precisasse fazer mais nada. Como se aquilo ali fosse o suficiente. E quando alguém não faz algum reconhecimento, e a gente entra em tristeza, em decepção, acreditando que, poxa, ninguém me agradeceu, ninguém falou nada. Será que vale a pena mesmo? Será que o que eu fiz valeu realmente a pena? Isso acontece dentro do nosso coração. E ele fala, do contrário, ao invés de fazer as coisas esperando isso, tendo essas reações e alimentando essas reações dentro do coração, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente tem essas reações pelo bem que a gente fez, por aquilo que a gente se esforçou para fazer e conseguiu fazer, qual é a recompensa que a gente não ganha? O judeu daquela época, o hebreu, ele acreditava que era o céu. A recompensa do privilégio, de receber o privilégio de Deus. Mas a gente já sabe que não existem privilegiados. Não existe privilégio. Então qual é a recompensa que ele fala aqui? A recompensa é justamente o estado interno de felicidade, de fazer o bem, pelo bem ser feito. Porque esse estado gera tranquilidade, um pouco mais, menos defesa. Menos defesa daquilo que foi falado no capítulo da semana passada. Eu fiz porque eu queria. Eu fiz porque eu queria aquilo sendo feito. Eu fiz porque eu queria ajudar aquela pessoa. Foi por isso que eu fiz. Então, o não reconhecimento ou o reconhecimento não me gera euforias, vaidades e não me gera decepção, frustração, tristeza. Porque o resultado foi alcançado ali, no outro. E isso me gera um sentimento de felicidade. Entendem que isso não é uma coisa piegas, é uma coisa de alívio interno, de tirar a importância do retorno, a dependência do retorno.
a dependência do resultado, que gera muito tormento dentro de nós, gera muito tormento. É uma vida, um estado emocional mais abrandado. E ele diz assim: assim, quando derdes esmolas, ele fala esmola pelo ato de dar. Mas a gente pode aumentar a ideia e entender que a gente não dá só um dinheiro ali no sinal para alguém que está passando mais necessidade que a gente. A gente também dá outras coisas, a gente dá apoio, a gente dá incentivo, a gente ensina. A gente mata no peito determinadas coisas para poder ajudar outra pessoa. Existe a beneficência material, mas também existe dar de nós. Do que a gente aprendeu, do que a gente já sabe, do que a gente consegue fazer na direção dos outros. E ele diz: quando derdes esmola, ou derdes qualquer coisa que te saia de ti. Não trombeteis, não fica falando. Ou não fica, mesmo que tu não fique falando, não fica na expectativa de que alguém te elogie, de que alguém fale alguma coisa. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Por que os hipócritas? Porque os homens, a religião naquela época, diferente dessa época, tinha um conceito, um social, um status. Então eles iam rezar nas esquinas para que as pessoas vissem e dissessem: olha lá como ele é uma pessoa religiosa, que tem uma conexão com Deus. Hoje em dia a gente não faz mais esse tipo de coisa. A gente não espera mais esse tipo de expectativa, de elogio. Mas a gente tem outros tipos. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. E quando eu espero o elogio, e alguém vem e me elogia, pronto. Aquilo já saltou dentro de mim. Aquela euforia, aquela felicidade, aquela expectativa daquele momento. Eu recebi o que eu queria. Mas a gente esquece que o elogio é a limitação do que o outro consegue ver. É até o limite onde ele consegue enxergar que aquilo é bom. Mas se a gente está num processo de crescimento, a gente sabe que pode até ser bom, mas pode melhorar muito. E se a gente se satisfaz com o elogio, será que a gente não vai estagnar nesse processo? Será que a gente vai buscar mais? Ou será que a gente vai se satisfazer naquilo onde a gente está, onde a gente ficou, onde a gente recebeu um retorno positivo? Notem como a gente estagna. E por isso é maléfico. Por isso que é ruim. A fim de que a esmola fique em segredo, ou seja, a dificuldade que tu tinha, que tu teve, o esforço que tu teve para fazer determinada coisa, fique dentro do teu conhecimento, dentro da tua própria consciência. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Ou seja, é uma coisa do próprio estado emocional. A própria lei recompensa aquele que chega nesse ponto, porque aprendeu. Ganhou uma compreensão a respeito da vida. E ele fala que quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, que é a figura de Jesus, para resumir esse comportamento. E notem que é tão perfeita a figura de Jesus que ele fala de uma coisa interna. Interna dentro de nós.
O que a minha mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E nem vice-versa. Ou seja, é uma coisa minha comigo mesmo. É uma coisa dentro dos meus sentimentos, das minhas expectativas, das minhas características. Que nos leva ao capítulo da semana que vem. O capítulo da semana que vem fala sobre honrar pai e mãe. Independente da maneira formal, externa, de honrar pai e mãe, a maior honra que alguém pode oferecer a um pai e a uma mãe é o crescimento interno. É a modificação para melhor das suas características. Porque foi para isso que a gente nasceu. Foi para isso que a gente encarnou, para a gente melhorar, crescer, adquirir características melhores. Independente do relacionamento que nós tenhamos com os pais, independente das nossas relações anteriores com eles, porque é por isso que a gente tem dificuldades com eles muitas vezes. Independente da situação, até de abandono. Mas a vida tem esse objetivo de crescimento. Então que a gente aprenda, faça um esforço para a gente ter menos dependência desses retornos de aprovação. E que a gente trilhe um caminho mais independente na busca desse crescimento interno que é pessoal. Independe das pessoas à nossa volta, se elas concordam, se elas não concordam. Depende, fundamentalmente, da nossa escolha e da nossa determinação e do nosso esforço para o nosso próprio equilíbrio, certo? Então, vocês estejam aqui na próxima semana para dar continuidade a esse entendimento. Fiquem bem, tenham uma boa semana, reflitam o máximo que vocês conseguirem, ainda com dificuldades. Sempre faz diferença no nosso coração. Então tá, chegamos ao final da nossa atividade tarde de hoje. Despedimos do pessoal de casa, em paz, e até a nossa próxima atividade.